Hoje, em nossa aula de Geografia, vamos falar sobre o espaço brasileiro no momento da sua arrancada industrial. Vamos lá? No século XIX, com a abolição da escravatura, houve a migração europeia para a indústria cafeeira em São Paulo. No século XX, as indústrias de tecidos, bebidas, confecções, móveis, etc., tiveram um grande crescimento. Com a crise de 1929, os Estados Unidos eram o país que mais comprava o nosso café, reduzindo a exportação em 80%. Getúlio Vargas, presidente do Brasil, comprou o excedente e colocou fogo no café com o objetivo de diminuir a oferta e garantir o preço. A partir desse momento, o país adotou a postura de substituição de importações, que facilitava a importação de máquinas e equipamentos, mas dificultava a entrada de produtos concorrentes nos setores têxtil, alimentício, confecção, cimento, aço e extração mineral. Com a redução das importações de bens de consumo, a indústria nacional transformou-se num setor importante da economia, superando o setor agrário. Em 1956, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, realizou uma abertura tecnológica com a entrada das multinacionais. Sua plataforma de governo foi a criação de um plano de metas, em que o país deveria crescer 50 anos em 5. Houve uma divisão, ficando as indústrias nacionais com o setor de bens de consumo, não duráveis, e no setor de autopeças, e as indústrias multinacionais na construção civil e bens de consumo duráveis. De 1969 a 1973, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, foi superior a 10%. Estimulado, Emílio Garrastazu Médici, sucessor de Kubitschek, realizou empréstimos externos para a promoção do desenvolvimento econômico. Na década de 70, esse empréstimo não havia sido pago e a dívida externa saltou de 5 bilhões de dólares para 90 bilhões de dólares. Até a década de 80, a dívida externa só aumentou, gerando a diminuição dos investimentos estrangeiros, queda no preço dos produtos exportados pelo Brasil, alta no preço do petróleo importado, inflação, desemprego, baixo índice no crescimento do PIB. Na década de 90, com a abertura econômica e de investimentos estrangeiros, o Brasil começou a importar itens como softwares, roupas, telefones, celulares, automóveis e eletrodomésticos. Com isso, as indústrias nacionais decretam falência ou são incorporadas a empresas estrangeiras. A partir desse momento, o FMI, Fundo Monetário Internacional, recomendou que para conceder mais empréstimos para o Brasil, era necessário que o país privatizasse suas indústrias, e o governo brasileiro usou o argumento de que essas empresas eram ineficientes e pouco competitivas. Agora, vamos relembrar o que aprendemos através de alguns exercícios. Exercício número 1. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil e prometeu uma gestão desenvolvimentista sob o slogan 50 anos em 5. Esse projeto de governo foi denominado Plano A. de Brasília, B. SALT, C. das reformas de base, D. de metas e de desenvolvimento econômico. A resposta correta é a letra D. De metas. Pois a meta a ser alcançada era de que o Brasil crescesse e evoluísse rapidamente. Exercício número 2. O Brasil experimentou na segunda metade do século XX uma das mais rápidas transições urbanas da história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes.
Hoje, quase 2/5 da população total residem em uma cidade de pelo menos 1 milhão de habitantes. Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. A. A partir de 1930, a ocupação das fronteiras agrícolas na Amazônia, no Centro-Oeste e no Paraná foi o fator gerador de deslocamentos de população no Brasil. Alternativa B. Uma das características mais marcantes da urbanização no período de 1930 a 1980 foi a distribuição da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial nas cidades médias. Alternativa C. Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades, mais de 500 mil habitantes, têm tido crescimento relativo mais acelerado em comparação com as médias e as pequenas. Alternativa D. Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno, através de uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de obra numerosa. A alternativa correta é a letra D. Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno, através de uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de obra numerosa, pois a substituição de importações facilitava a importação de máquinas e equipamentos, exigindo a contratação de mão de obra especializada. Lembre-se, conhecermos profundamente o lugar onde moramos, sua história, seu desenvolvimento é característica essencial para descobrirmos quem nós somos e como queremos caminhar e trilhar espaços de crescimento pessoal e profissional. Até nossa próxima aula. Obrigada.